Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Nos arredores de Chernobyl, onde a vegetação tomou conta das estruturas abandonadas e a natureza parece recuperar lentamente o que a humanidade deixou para trás, há uma presença inquietante que tem assustado moradores das zonas próximas e exploradores ilegais, relatos de animais com olhos luminosos, como se fossem faróis acesos na escuridão. Não se trata de reflexos normais de luz, como o brilho que ocorre nos olhos de animais comuns à noite. Esses olhos brilham por conta própria, emanando uma luz constante, às vezes azulada, às vezes vermelha, e sempre acompanhada de uma sensação sufocante de que algo muito errado está por perto. Os primeiros relatos desses animais apareceram nos anos 1990, quando a zona de exclusão começou a ser explorada com mais frequência por cientistas e biólogos que estudavam os efeitos da radiação na fauna local. Durante uma das primeiras expedições, uma equipe que monitorava a vida selvagem notou um grupo de cervos na floresta próxima a Pripyat. Ao cair da noite, os pesquisadores perceberam algo estranho. Os olhos dos animais começaram a emitir uma luz fraca, que crescia de intensidade à medida que escurecia. No início, acreditaram que poderia ser um fenômeno óptico raro, mas, ao tentarem se aproximar, os cervos simplesmente desapareceram na escuridão, como se nunca tivessem estado lá. O ar ficou pesado e, segundo alguns membros da equipe, foi possível ouvir um leve sussurro vindo das árvores. Desde então, os relatos se multiplicaram. Exploradores ilegais afirmam ver frequentemente lobos cujos olhos brilham intensamente, observando-os das margens da floresta, como se estivessem esperando o momento certo para atacar. Outros contam ter encontrado pequenos roedores com olhos que emitem uma luz sinistra, parecendo iluminá-los por dentro. Os relatos mais perturbadores, no entanto, envolvem aves noturnas, especialmente corujas, que surgem repentinamente nos galhos das árvores e os seguem durante a noite, sem emitir um único som, apenas observando-os com seus olhos brilhantes. Em 2003, um grupo de stalkers que se aventurava nas ruínas de Pripyat relatou um dos encontros mais assustadores. Ao explorar um dos antigos edifícios residenciais, encontraram um gato preto que os observava de uma escada. O animal parecia inofensivo, mas o que chamou sua atenção foram os olhos, que brilhavam com uma luz azul intensa, como se estivessem conectados a algo muito maior e incompreensível. Sem pensar, um dos exploradores tentou acariciá-lo, mas o gato desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas um rastro de luz no ar e uma sensação opressiva, como se algo invisível estivesse observando-os. Os encontros não se limitam apenas às áreas selvagens e abandonadas. Trabalhadores que realizam manutenções na usina de Chernobyl também relatam ter visto animais de olhos luminosos vagando pelas áreas externas, especialmente à noite. Um engenheiro que fazia parte de uma equipe de inspeção contou que, certa vez, enquanto verificava uma parte do reator danificado, notou a presença de um cão de aparência doentia que o observava à distância. Os olhos do animal brilhavam em um tom vermelho profundo, e ele sentiu um medo paralisante, como se a criatura fosse capaz de ler seus pensamentos. Quando tentou se mover, o cão simplesmente sumiu na escuridão, deixando um rastro de pegadas que desapareciam no ar. A maioria das pessoas que relata esses encontros afirma sentir um profundo desconforto na presença desses animais. Alguns descrevem uma sensação de que estão sendo julgados ou avaliados, como se os animais fossem mais do que apenas seres irradiados, como se fossem guardiões, enviados para vigiar aqueles que se aventuram na zona proibida. Outros, mais supersticiosos, acreditam que esses animais são manifestações de almas perdidas, pessoas que morreram durante o desastre e que agora vagam na forma de seres iluminados, presas entre dois mundos.
Os cientistas tentaram encontrar uma explicação lógica para os fenômenos. Alguns acreditam que a exposição prolongada à radiação poderia ter causado mutações nos olhos desses animais, tornando-os capazes de emitir luz própria. No entanto, essa teoria é amplamente contestada, já que não há registro de mutações semelhantes em outros lugares do mundo. Outros sugerem que se trata de um efeito psicológico, uma alucinação coletiva provocada pelo medo e pelo ambiente inóspito de Chernobyl. No entanto, a consistência dos relatos levanta dúvidas sobre essa hipótese, pois muitas das testemunhas nunca se conheceram e, ainda assim, descrevem experiências incrivelmente similares. Em 2017, um grupo de pesquisadores decidiu investigar mais a fundo os relatos sobre os animais de olhos luminosos. Durante uma expedição noturna na floresta ao redor da usina, eles instalaram câmeras de visão noturna e detectores de movimento para capturar qualquer evidência. Na primeira noite, as câmeras gravaram algo perturbador e várias silhuetas de animais apareceram nas filmagens, todas com olhos brilhantes. Mais estranho ainda foi o fato de que, em determinado momento, todas as criaturas nas gravações se voltaram ao mesmo tempo na direção das câmeras, como se soubessem que estavam sendo observadas. Em seguida, a gravação foi interrompida por interferência, e o equipamento falhou por completo. Ao voltar para a base, os pesquisadores encontraram as câmeras intactas, mas os dados gravados estavam corrompidos. As únicas coisas que conseguiram salvar foram trechos de áudio, que registraram sons incomuns, como o farfalhar de folhas e um estranho uivo distante, mas nada que pudesse explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Os membros da equipe ficaram profundamente perturbados, e alguns abandonaram o projeto logo depois, alegando que não queriam mais lidar com aquilo que habita a floresta de Chernobyl. Além dos animais de olhos luminosos, há relatos de que algumas dessas criaturas apresentam comportamentos incomuns, como caminhar em círculos ou parar repentinamente para observar um ponto fixo no ar. Em certas ocasiões, as pessoas afirmam que esses animais parecem levá-los a lugares específicos, como se estivessem guiando-os para uma descoberta ou para longe de algum perigo invisível. No entanto, seguir esses animais raramente resulta em algo bom. Um explorador contou que, ao seguir um lobo de olhos brilhantes, acabou perdido em uma parte da floresta que não reconhecia e quase não conseguiu encontrar o caminho de volta. Para muitos, os animais de olhos luminosos se tornaram parte da mitologia sombria de Chernobyl. Eles são vistos como um lembrete de que nem tudo o que existe na zona de exclusão pode ser explicado pela ciência ou pela razão. São manifestações de algo mais profundo e perturbador, algo que pode estar além da nossa compreensão. Seja uma mutação bizarra, um fenômeno espiritual ou apenas um reflexo da tragédia que ainda ecoa na região, a verdade é que esses encontros continuam a acontecer, e aqueles que os experimentam raramente saem ilesos, mesmo que fisicamente. Os exploradores mais experientes aconselham nunca encarar diretamente os olhos dessas criaturas. Dizem que, ao fazer isso, você corre o risco de ser consumido pela escuridão que elas carregam, como se seus olhares fossem um portal para outra dimensão. E se há uma coisa que todos parecem concordar, é que a zona de exclusão não é apenas um lugar abandonado pelo tempo. É um lugar onde os vivos e os mortos, o natural e o sobrenatural, se misturam de maneiras que desafiam toda a lógica, e os animais de olhos luminosos são apenas uma das manifestações mais visíveis desse mistério sombrio. Nas noites mais escuras de Chernobyl, longe da civilização e envolta pela neblina que cobre as ruínas, moradores das zonas periféricas e exploradores ilegais começam a notar algo incomum e assustador no céu. Não são estrelas comuns ou satélites cruzando silenciosamente o espaço. São luzes estranhas, muitas vezes dispostas em padrões geométricos, que dançam acima da zona de exclusão, como se algo invisível estivesse observando a Terra devastada e esperando o momento certo para se revelar. Esses fenômenos, embora registrados desde os primeiros anos após o desastre, foram tratados inicialmente como alucinações causadas pelo estresse e pela exposição à radiação. No entanto, com o tempo, o número de relatos cresceu e os detalhes, cada vez mais consistentes, sugerem que talvez algo muito mais inquietante esteja ocorrendo. O primeiro avistamento documentado aconteceu em 1986, pouco tempo após o acidente. Um grupo de bombeiros, entre os primeiros a responder à explosão do reator, afirmou ter visto luzes pairando sobre a usina enquanto lutavam para controlar as chamas. As luzes tinham um tom alaranjado,
como brasa viva, e se moviam lentamente, flutuando acima da estrutura danificada. Alguns bombeiros pensaram que se tratava de helicópteros enviados para ajudar, mas logo perceberam que não havia som algum. As luzes permaneceram no céu por vários minutos antes de desaparecerem subitamente, como se tivessem sido engolidas pelo vazio. Poucos dias depois, muitos desses mesmos bombeiros morreram devido à exposição massiva à radiação, e com eles se foram os relatos diretos do que testemunharam naquela noite. Durante os anos que se seguiram, várias expedições de cientistas que monitoravam a radiação na área relataram ter visto luzes semelhantes. Algumas eram esferas brancas ou azuladas que se moviam de maneira irregular, como se estivessem explorando o terreno devastado. Outras vezes, eram feixes de luz que atravessavam o céu noturno e desapareciam ao atingir o horizonte. Um físico que liderava uma dessas expedições, visivelmente perturbado, descreveu o fenômeno como um farol vindo do além, algo que não parecia obedecer às leis da física. Ele sugeriu que poderia se tratar de um fenômeno atmosférico raro causado pela radiação, mas essa explicação nunca convenceu totalmente os outros membros da equipe. Com o tempo, a população que vivia nas periferias da zona de exclusão começou a criar suas próprias lendas sobre as luzes no céu. Para alguns, elas são as almas dos mortos que ficaram presas no local e agora vagam entre as estrelas, incapazes de encontrar descanso. Para outros, são sinais de algo mais sombrio, uma presença alienígena que foi atraída pela catástrofe e que agora vigia a humanidade de perto, como se estudasse nossas falhas. Certas histórias falam de abduções. Pessoas que ousaram entrar na zona sem autorização afirmam ter visto as luzes de perto e experimentado apagões repentinos. Quando recobram a consciência, estão em lugares diferentes, como se tivessem sido transportadas por uma força invisível. Um dos casos mais perturbadores aconteceu em 1997, quando um grupo de jovens stalkers se aventurou nas ruínas de Pripyat. Eles estavam acostumados a enfrentar o perigo e já haviam explorado várias áreas abandonadas, mas naquela noite algo estranho aconteceu. Ao atravessarem uma área aberta, viram uma série de luzes brancas no céu que pareciam estar dançando, girando umas em torno das outras. Fascinados e assustados ao mesmo tempo, pararam para observar. De repente, uma das luzes desceu rapidamente em direção ao solo e iluminou toda a área ao redor deles. Tudo ficou silencioso, como se o tempo tivesse parado por um breve momento. Em seguida, a luz se apagou, e os jovens perceberam que haviam perdido horas sem se dar conta. Não lembravam o que tinha acontecido naquele intervalo, mas todos relataram uma sensação de vazio e medo, como se tivessem sido observados de perto por algo que não conseguiam compreender. Outro relato famoso é o de um guarda da zona de exclusão que patrulhava a área em 2011. Ele estava sozinho em seu posto quando notou uma luz vermelha intensa pairando no horizonte. Acreditando que poderia ser algum tipo de equipamento ilegal deixado por exploradores, decidiu se aproximar. No entanto, à medida que caminhava em direção à luz, ela se afastava, como se estivesse ciente de sua presença. O guarda relatou que, a certa altura, sentiu uma sensação esmagadora de tristeza e desespero, como se uma parte de sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Quando finalmente desistiu de perseguir a luz e voltou para seu posto, descobriu que seu rádio e todos os seus equipamentos haviam parado de funcionar, como se tivessem sido afetados por uma onda eletromagnética desconhecida. Muitos cientistas tentaram explicar esses fenômenos ao longo dos anos. Alguns sugerem que a radiação remanescente em Chernobyl poderia estar gerando algum tipo de energia eletromagnética em comum, criando as luzes vistas no céu. Outros defendem que pode haver algum tipo de interação atmosférica única na região, resultando em aparições de luzes semelhantes aos fenômenos conhecidos como fogo de São Telmo. No entanto, nenhuma teoria científica conseguiu explicar completamente a natureza dos avistamentos e, mais importante, por que tantas pessoas relatam sensações intensas de medo e desorientação ao se deparar com as luzes. Em 2019, uma equipe de documentaristas que trabalhava em um projeto sobre os fenômenos sobrenaturais de Chernobyl conseguiu capturar uma das luzes em vídeo. A filmagem mostra uma esfera brilhante que flutua acima de um prédio abandonado e depois se divide em duas, antes de desaparecer no ar. O vídeo gerou grande repercussão e atraiu a atenção de pesquisadores paranormais, que acreditam que a zona de exclusão pode ser um portal para outra dimensão ou uma área com forte atividade espiritual.
Outros sugerem que as luzes são manifestações de seres interdimensionais que foram atraídos pela tragédia e agora habitam o espaço entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ainda hoje, as luzes no céu de Chernobyl continuam a ser um mistério. As poucas pessoas que ainda vivem nas margens da zona de exclusão afirmam que elas aparecem com maior frequência nas noites sem lua, como se estivessem esperando que a escuridão total as escondesse. Alguns moradores dizem que, se você encarar uma dessas luzes por muito tempo, pode ser consumido por uma tristeza avassaladora que nunca o deixará. Outros acreditam que as luzes são uma espécie de aviso, uma lembrança constante de que o desastre de Chernobyl deixou cicatrizes não apenas na Terra, mas também na alma daqueles que se aproximam demais de seus segredos. A zona de exclusão permanece cercada de enigmas. Seja qual for a origem das luzes no céu, uma coisa é certa, quem as vê jamais volta a ser o mesmo. Exploradores que se aventuram em busca de respostas acabam trazendo mais perguntas, e o mistério parece se aprofundar a cada relato. Enquanto isso, as luzes continuam a brilhar silenciosamente sobre Chernobyl, como faróis de um outro mundo, lembrando a todos que algumas coisas estão além da compreensão humana e talvez seja melhor assim. Nas zonas abandonadas ao redor de Chernobyl, onde o silêncio absoluto predomina e a natureza tomou o que restou das cidades, alguns dos poucos aventureiros e cientistas que se atrevem a explorar a área começam a relatar um fenômeno estranho, vozes emergindo de frequências de rádio, ecoando como fantasmas entre as ondas eletromagnéticas. No começo, muitos desses sinais foram ignorados, atribuídos a interferências ou ruídos aleatórios captados por rádios de baixa qualidade. Mas, à medida que mais pessoas viviam essas experiências, os relatos se tornaram consistentes e perturbadores. As vozes pareciam carregar mensagens incompletas, pedaços de frases e até pedidos de ajuda, como se estivessem presas em uma transmissão que nunca foi interrompida, uma transmissão perdida no tempo, enviada por almas que jamais deixaram aquele lugar. O fenômeno das vozes começou a ser registrado logo após o acidente de 1986, mas foram os radioamadores que mais relataram situações assustadoras. Em meados dos anos 1990, quando as comunicações por rádio ainda eram comuns na Ucrânia rural, várias pessoas afirmaram ter sintonizado mensagens estranhas ao tentarem captar frequências locais. Às vezes, ouviam uma voz masculina ou feminina chamando por ajuda, dizendo palavras como socorro ou o eu estou aqui, mas sem que a mensagem fosse clara o suficiente para identificar o local exato ou a origem. Em outros momentos, as vozes vinham acompanhadas de uma estática profunda, como se tivessem atravessado uma grande distância e chegassem enfraquecidas, quase inaudíveis. Os mais supersticiosos acreditavam que eram as almas dos bombeiros e trabalhadores que pereceram nos primeiros dias após o desastre, enviando apelos para qualquer um que ainda pudesse ouvir. Alguns achavam que os próprios sistemas de rádio usados durante a evacuação de Pripyat da usina ainda estavam ativos de alguma forma, presos em uma espécie de loop temporal, repetindo mensagens de evacuação e ordens de socorro. Essa teoria ganhou força quando exploradores urbanos afirmaram ter ouvido transmissões antigas repetidas, como se alguém estivesse ainda orientando a evacuação da cidade, décadas depois de todos terem partido. A sensação de ouvir uma voz do passado ecoando pelo presente era avassaladora, como se a própria tragédia nunca tivesse terminado. Um dos casos mais assustadores aconteceu com um técnico de rádio militar que estava monitorando a zona de exclusão durante uma missão rotineira. Ele relatou que, enquanto escaneava as frequências locais, sintonizou uma transmissão estranha. No início, parecia ser apenas ruído, mas logo ele pôde distinguir uma voz feminina repetindo a mesma frase, e não olhe para trás. Não olhe para trás. A frase era dita em um tom monótono, quase robótico, e se repetia sem pausa, como uma gravação. Intrigado, ele tentou rastrear a origem do sinal, mas não conseguiu identificar de onde vinha. A transmissão durou exatamente 7 minutos antes de desaparecer sem deixar vestígios. O mais perturbador é que, enquanto ouvia a mensagem, o técnico sentiu um frio intenso e a clara sensação de que havia alguém atrás dele, embora estivesse sozinho no posto de monitoramento. Outro relato vem de um grupo de cientistas que, em 2009, conduzia uma pesquisa sobre níveis de radiação na área ao redor da usina. Durante uma noite tranquila, enquanto analisavam dados em um pequeno acampamento improvisado, decidiram ligar um rádio portátil para passar o tempo.
A uma certa altura, captaram uma transmissão bizarra, uma sequência de números sendo dita lentamente por uma voz masculina, entrecortada por chiados. Os números pareciam ser aleatórios, mas a repetição era hipnótica e inquietante. Alguns dos pesquisadores tentaram anotar a sequência, acreditando que poderia ser uma antiga transmissão militar ou algum tipo de código, mas, antes que pudessem decifrá-la, a transmissão terminou abruptamente. Momentos depois, um dos integrantes do grupo começou a se sentir mal, reclamando de dor de cabeça e desorientação, sintomas que eles atribuíram à exposição à radiação, mas que coincidentemente começaram logo após a transmissão misteriosa. Os exploradores ilegais, conhecidos como os Stalkers, que se aventuram nas ruínas de Pripyat e nos arredores da usina, também têm suas próprias histórias sobre essas transmissões fantasmagóricas. Um grupo que entrou em um prédio de telecomunicações abandonado afirmou ter encontrado um antigo rádio de ondas curtas ainda funcional. Por curiosidade, ligaram o aparelho e tentaram sintonizar alguma frequência. Para seu espanto, ouviram uma voz sussurrante repetindo seus próprios nomes, como se algo invisível estivesse os observando e conhecesse suas identidades. Apavorados, desligaram o rádio e deixaram o local imediatamente, mas todos os integrantes do grupo relataram ter tido pesadelos nas semanas seguintes, nos quais ouviam novamente a voz do rádio chamando seus nomes no meio da escuridão. Outro caso intrigante envolve um jornalista que visitou a zona de exclusão em 2016 para produzir um documentário. Ele levava consigo um gravador de áudio e um rádio portátil para captar sons e transmissões locais. Durante uma das gravações, captou uma conversa que parecia entrecortada, como se alguém estivesse falando com ele através das ondas de rádio. A conversa não fazia muito sentido, mas em certo ponto ele ouviu claramente a frase, "E nós ainda estamos aqui." O mais assustador é que, ao revisar as gravações mais tarde, percebeu que a voz não era captada pelo rádio, mas estava presente diretamente na faixa de áudio do gravador, como se algo estivesse falando ao seu lado, embora ele tivesse certeza de que estava sozinho no momento da gravação. Muitos dos especialistas que tentaram investigar esses fenômenos sugeriram que poderia se tratar de uma combinação de interferências atmosféricas e radiação, que de alguma forma alterava os sinais de rádio e causava esses eventos. No entanto, nenhuma explicação técnica conseguiu resolver o mistério completamente. Mesmo as frequências usadas pelas transmissões não correspondiam a nenhuma conhecida, o que levantava ainda mais suspeitas sobre a origem das vozes e sinais captados na zona de exclusão. Alguns teóricos do paranormal acreditam que Chernobyl poderia ser um ponto de convergência entre dimensões, onde os ecos de outras realidades ou almas perdidas conseguem atravessar e se manifestar brevemente nas frequências de rádio. Aqueles que continuam a explorar a zona de exclusão alertam para o perigo não apenas da radiação, mas também das transmissões misteriosas. Muitos acreditam que, ao ouvir essas vozes, você pode ser atraído para algo que vai além da compreensão humana. Como se essas transmissões fossem iscas deixadas por uma entidade desconhecida, esperando que alguém escute por tempo suficiente para ser fisgado. Outros dizem que, se você ouvir seu próprio nome vindo do rádio, não há mais volta, sua alma estaria condenada a vagar pela zona de exclusão para sempre, assim como as vozes que continuam a ecoar pelas frequências. Os ecos de Chernobyl permanecem como um mistério inexplicável, e até hoje ninguém sabe exatamente de onde vêm essas vozes. O que se sabe é que a zona de exclusão guarda segredos que talvez jamais sejam revelados, e as vozes nas frequências de rádio são apenas um dos muitos mistérios que assombram aqueles que ousam entrar na área. Exploradores e cientistas continuam ouvindo sussurros e fragmentos de frases perdidas no ar, e cada nova transmissão é um lembrete de que algumas histórias nunca terminam. Nos corredores abandonados da zona de exclusão de Chernobyl, entre as ruínas de Pripyat e os escombros da usina nuclear, circula uma lenda assustadora, a do Homem de Chumbo. Esse relato começou a ganhar força pouco tempo após o desastre de 1986, ao longo dos anos, tornou-se um dos contos mais aterrorizantes entre exploradores ilegais, militares e cientistas que se aventuram na área contaminada. O Homem de Chumbo é descrito como uma figura alta, com um traje denso e metálico, como se seu corpo estivesse coberto por uma camada de chumbo. Ele parece caminhar lentamente pelos corredores da usina e pelas ruas de Pripyat, arrastando o peso de uma presença opressiva e emitindo um som metálico inconfundível a cada passo.
Aqueles que afirmam ter encontrado essa figura juram que não é uma simples alucinação provocada pela radiação ou pelo isolamento. Há algo mais profundo e sinistro nessa aparição, algo que desafia qualquer explicação lógica. O homem de chumbo aparece especialmente à noite, quando a escuridão toma conta das construções devastadas, e dizem que sua presença é anunciada por uma sensação de frio intenso, um frio antinatural que parece drenar toda a energia ao redor. O mais assustador é que, segundo alguns relatos, ele não é apenas uma sombra passiva, sua presença é acompanhada por um mal-estar profundo, e os que o encontram nunca saem da mesma forma. Alguns sofrem de doenças inexplicáveis, outros enlouquecem, e há aqueles que simplesmente desaparecem. A origem dessa entidade é incerta, mas a teoria mais aceita entre os veteranos que frequentam a zona de exclusão é que o Homem de Chumbo seria o espírito de um dos primeiros socorristas que intervieram logo após a explosão do reator. Nos primeiros dias após o desastre, muitos bombeiros e trabalhadores foram enviados sem qualquer proteção adequada para combater os incêndios e conter a radiação. Expostos a níveis letais de radiação, seus corpos se deterioraram rapidamente, e muitos desses homens morreram em agonia nas semanas seguintes. Acredita-se que o Homem de Chumbo seja um desses heróis esquecidos, preso entre a vida e a morte, vagando eternamente por um lugar que o condenou. Há, no entanto, uma variação mais sombria dessa teoria. Alguns dizem que o Homem de Chumbo não é o espírito de uma vítima, mas sim uma entidade maligna que surgiu como consequência da própria catástrofe nuclear. Como se a liberação massiva de radiação tivesse rasgado um véu entre mundos, permitindo que uma força desconhecida tomasse forma no ambiente envenenado. Essa entidade teria assumido a aparência de um socorrista, usando um traje de chumbo corroído, como uma maneira de atrair curiosos e vítimas para mais perto. Aqueles que veem o Homem de Chumbo costumam relatar uma mistura de medo e fascínio, como se algo invisível os empurrasse a segui-lo, mesmo sabendo que isso poderia ser fatal. Um dos relatos mais antigos sobre o Homem de Chumbo vem de um grupo de engenheiros que, em 1991, retornou à usina para realizar medições nos reatores remanescentes. Durante uma inspeção noturna, um dos engenheiros ouviu passos metálicos ecoando pelo corredor estreito em que estavam. Inicialmente, pensou que fosse algum colega movendo equipamentos, mas, ao olhar para trás, viu uma figura alta, envolta em uma camada escura e brilhante, caminhando lentamente na direção deles. O som dos passos era profundo, como se alguém estivesse usando botas feitas de metal pesado. O engenheiro descreveu a sensação de estar sendo observado por algo não humano e, mesmo enquanto seus colegas insistiam que não havia nada lá, ele sentiu o pavor crescer em seu peito. Dias depois, o engenheiro teve de ser hospitalizado por uma febre alta e queimaduras na pele, embora os exames não tenham detectado nenhuma causa aparente para seus sintomas. Outro relato assustador envolve um grupo de stalkers que se aventurou pelas ruínas de Pripyat em 2005. Um dos exploradores, conhecido como Ivan, afirmou ter encontrado o Homem de Chumbo em um prédio de apartamentos abandonado. Segundo Ivan, ele estava vasculhando um quarto em busca de artefatos quando ouviu um som metálico vindo do corredor. Ao sair para verificar, viu a figura sombria parada ao final do corredor, olhando diretamente para ele, embora o traje não mostrasse qualquer rosto visível. Ivan tentou se mover, mas sentiu seu corpo paralisado pelo medo. O ar ao seu redor ficou gelado, e ele começou a ouvir um leve zumbido em seus ouvidos, como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. O explorador conseguiu se afastar lentamente, mas, desde aquele dia, nunca mais voltou a Pripyat, alegando que o encontro deixou nele uma sensação de que havia trazido algo de volta consigo. Há também histórias contadas pelos soldados que guardam a entrada da zona de exclusão. Eles relatam que, em algumas noites, é possível ouvir o som de passos metálicos ao longe, como se alguém estivesse caminhando pelas ruínas da usina. Os soldados mais experientes aconselham seus colegas a não investigar esses sons e a nunca seguir a figura, caso a vejam. Se você ouvir o som de metal arrastando pelo chão, apenas vá embora, é o aviso repetido entre os guardas. Um jovem soldado, que decidiu ignorar esse conselho, relatou ter visto uma sombra alta se mover lentamente pela floresta próxima à usina. No dia seguinte, ele começou a se sentir extremamente cansado e logo teve de ser transferido para um hospital devido a sintomas inexplicáveis de fraqueza. Os teóricos do paranormal acreditam que o Homem de Chumbo é mais do que apenas uma assombração.
Eles sugerem que ele poderia ser uma manifestação física da própria radiação, uma forma de energia negativa que tomou vida e consciência no ambiente tóxico de Chernobyl. Segundo essa teoria, a entidade não apenas assombra o local, mas também se alimenta da energia vital dos que a encontram, drenando suas forças e, eventualmente, levando-os à loucura ou à morte. Aqueles que sobrevivem ao encontro costumam carregar consigo um tipo de marca, uma sensação constante de que estão sendo seguidos por algo invisível e sombrio. Por mais assustador que seja, o Homem de Chumbo continua sendo uma parte do folclore moderno de Chernobyl, e os relatos sobre ele não mostram sinais de diminuir. Cada novo explorador que entra na zona de exclusão corre o risco de encontrar essa figura enigmática, e muitos levam consigo amuletos e equipamentos de proteção, não apenas contra a radiação, mas também contra a possibilidade de se deparar com o inexplicável. As histórias sobre o Homem de Chumbo são um lembrete sombrio de que Chernobyl não é apenas um lugar de desastre e abandono, é também um território onde o passado e o presente se misturam de maneiras perturbadoras, e onde algumas presenças jamais descansam. Enquanto a usina e a cidade de Pripyat continuam a se deteriorar, o mistério do Homem de Chumbo permanece. Exploradores ilegais ainda falam sobre ele em sussurros, e os guardas da zona evitam qualquer discussão sobre o assunto. Seja uma alma perdida ou uma entidade nascida da radiação, uma coisa é certa: quem encontra o Homem de Chumbo jamais esquece sua presença, se jamais volta a ser o mesmo. Durante a operação da usina, a sala do reator quente era onde o reator número 4 estava localizado, e seu funcionamento era crucial para o fornecimento de energia. Porém, após a explosão que destruiu o reator, a sala foi condenada. Nos dias que se seguiram ao acidente, equipes de limpeza e bombeiros entraram na sala para conter o incêndio e evitar uma catástrofe ainda maior. Muitos desses socorristas não tinham consciência do perigo que enfrentavam, e suas vidas mudaram para sempre. Após o desastre, o reator foi isolado, mas a energia residual e os resíduos radioativos ainda permanecem ali, criando um ambiente hostil. Os primeiros relatos de atividades estranhas começaram a surgir logo após a catástrofe. Funcionários da usina que retornaram para monitorar a situação relataram ouvir sussurros e passos na sala, como se as almas dos que haviam morrido ali estivessem tentando se comunicar. Aqueles que se aventuravam a entrar na sala descreviam uma sensação intensa de mal-estar e desconforto. A temperatura parecia cair abruptamente, e muitos afirmaram sentir uma presença invisível que os observava. As câmeras que eram levadas para documentar essas experiências frequentemente falhavam ou tinham suas baterias drenadas inexplicavelmente, fazendo com que as imagens capturadas fossem distorcidas ou perdidas. Um dos relatos mais conhecidos vem de um grupo de jornalistas que conseguiu acesso à usina em 1998. Eles foram autorizados a entrar na sala do reator quente para filmar um documentário sobre os efeitos do acidente. Ao chegarem à sala, uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. Um dos jornalistas, que havia se especializado em fenômenos sobrenaturais, começou a gravar sua experiência em vídeo. Durante a filmagem, ele notou que a temperatura na sala estava caindo rapidamente. Sua respiração tornava-se visível, como se estivessem em um ambiente gelado. No entanto, o termômetro que levará mostrava temperaturas normais. Quando ele começou a se afastar do grupo, sentiu que estava sendo puxado para a sala mais próxima do reator. Ele disse que uma força invisível parecia atraí-lo, e a cada passo, o sussurro de vozes aumentava em intensidade. Os outros membros da equipe perceberam que ele estava se distanciando e tentaram chamá-lo de volta, mas ele não os ouviu. O jornalista foi encontrado depois, em estado de choque, murmurando palavras incompreensíveis. Ele não conseguiu explicar o que havia acontecido, mas sua gravação capturou algo extraordinário, um eco distante de gritos e sussurros que ninguém mais havia ouvido. O vídeo se tornou uma sensação na internet, alimentando teorias sobre as almas perdidas que ainda vagam pela sala. Alguns exploradores urbanos também relataram suas experiências na sala do reator quente. Um grupo de amigos decidiu explorar Chernobyl em 2005. Ao entrarem na sala, eles notaram que algo estava errado. O ar estava pesado e eles sentiam um cansaço inexplicável. Um deles, Alex, começou a tirar fotos. Quando olhou para a tela, viu uma figura esquelética se destacando nas imagens.
Ao mostrar as fotos aos amigos, eles não conseguiram ver nada. No entanto, na tela, a figura parecia mais clara a cada foto tirada. Desconcertados, o grupo decidiu sair, mas Alex se sentiu compelido a ficar. Ele disse que precisava saber o que era aquela presença. Enquanto Alex permanecia, seus amigos foram para a saída, mas logo perceberam que algo não estava certo. O relógio de um deles começou a girar sem parar, e as luzes das lanternas começaram a piscar. Eles tentaram voltar, mas algo parecia impedi-los de retornar à sala. Quando finalmente conseguiram voltar aonde Alex estava, ele havia desaparecido. Desesperados, eles o procuraram em meio aos corredores escuros, mas tudo o que encontraram foram ecos e sussurros. O grupo teve que deixar a usina sem ele e, meses depois, Alex foi encontrado vagando pelas ruas de Pripyat, em um estado de confusão, sem qualquer lembrança do que havia acontecido. Outra história chocante envolve um grupo de investigadores paranormais que decidiu explorar a sala em 2010. Eles entraram armados com equipamentos de detecção de energia e gravadores de voz. Ao começarem a gravar, notaram uma energia estranha no ar. Enquanto tentavam comunicar-se com possíveis espíritos, ouviram uma voz baixa e triste que parecia repetir o ajuda. O grupo ficou paralisado, sem saber se deveriam continuar. Decidiram usar um aparelho chamado EVP, Electronic Voice Phenomena, para tentar captar mais respostas. Durante o experimento, ouviram batidas na parede e o som de alguém arrastando algo pelo chão. Quando revisaram as gravações, puderam ouvir uma voz clara dizendo: "Não me deixe aqui." A tensão aumentou quando, sem aviso, as luzes que iluminavam a sala começaram a piscar. A temperatura despencou, e todos sentiram uma sensação de pavor. Um membro do grupo, empolgado, decidiu explorar mais a fundo, mas assim que entrou em uma sala adjacente, a porta se fechou abruptamente atrás dele, trancando-o. Enquanto seus amigos tentavam abrir a porta, ele começou a gritar. A voz que havia ouvido antes ecoou em seus ouvidos, e uma pressão intensa tomou conta de seu peito. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, o membro do grupo estava em um estado catatônico, olhando fixamente para o vazio, sem reconhecer ninguém ao seu redor. Os relatos sobre a sala do reator quente não param por aí. Existem aqueles que afirmam que a sala ainda abriga os espíritos de trabalhadores que perderam suas vidas tentando conter a explosão. Um dos trabalhadores, que foi um dos primeiros a entrar na sala após a explosão, relatou que enquanto lutava para apagar os incêndios, sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não viu ninguém. A sensação de ser observado nunca o abandonou, e, mesmo anos depois, ele ainda falava sobre a figura que viu no canto do olho, uma sombra que se movia rapidamente. Além dos encontros com espíritos, há aqueles que afirmam ter visto manifestações físicas. Um grupo de cientistas que visitou a usina em 2015 relatou ter visto uma figura humanoide flutuar em um dos cantos da sala. Descrevendo a figura como alta e esquelética, disseram que ela parecia feita de fumaça e estava observando-os. Quando tentaram se aproximar, a figura desapareceu em uma nuvem de energia. Seus instrumentos começaram a apitar descontroladamente, e muitos deles experimentaram dores de cabeça intensas e náuseas. Com o passar dos anos, a sala do reator quente tornou-se um local de peregrinação para aqueles que buscam respostas, tanto científicas quanto sobrenaturais. Vários grupos de investigação paranormal se revezam na sala, tentando entender os fenômenos inexplicáveis que ocorrem ali. No entanto, há um consenso entre os que visitam o local: o ambiente é carregado de uma energia densa e opressiva, e os ecos do passado ainda ressoam pelas paredes. Os que se aventuram na sala do reator quente muitas vezes relatam uma sensação de perda, como se as almas que permaneceram ali estivessem gritando por justiça ou reconhecimento. Muitas vezes, os visitantes se sentem compelidos a deixar flores ou velas em homenagem aos que morreram. Embora alguns achem que essas oferendas são inúteis, outros acreditam que é uma forma de acalmar os espíritos atormentados e trazer um pouco de paz ao local. Hoje, a sala do reator quente permanece como um dos mais sombrios mistérios de Chernobyl. Apesar de sua história trágica, o que realmente acontece ali continua a ser um enigma.